Que nervosa. Ai, duas. Só que eu fiz uma colinha aqui. Você só vai começar, imagina quem vai ficar falando. Aí faz encerramento também, né, Sofia? Depois. Ah, Ó, sim. vocês estão ouvindo. O meu vizinho tá com som alto. O meu microfone chega a pegar, não, né? Não, acho que Não não. é. Não, aqui tá tudo ok. Ah, então, beleza. Ah, já começou? Ai, meu Deus. Oi, pessoal, tudo bem? A nossa live sobre geoprocessamento daqui a pouquinho vai começar. Vão chegando aí, vão deixando o seu oi. Daqui a pouquinho a nossa palestrante vai estar entrando. Com bastante informação, muito bacana. Já vão deixando um caderno, um bloco de anotação aí para depois vai ficar gravado no YouTube, mas é sempre bom anotar, né, alguma coisa, uma informação importante. Vamos deixando o nome de vocês aí. Oi, boa noite, Otávio, tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho para a pessoa chegar. Aí a gente já começa. Para quem já chegou, pode ir durante a live, pode deixar a pergunta aqui no chat, que no final a palestrante vai responder todas as dúvidas de vocês. Tá bom?
Já tem um pessoalzinho legal, já tem um pessoal bacana aí. Priscila, podemos começar? Podemos começar as apresentações, acredito que sim. Então tá, eu vou passar a palavra para Priscila. Espero que vocês gostem. Vai ser muito. Foi preparado com muito carinho para vocês. Tá, então boa noite, pessoal. Para quem está entrando, para quem já está presente, né? Então, eu vou falar hoje, então, um pouquinho sobre geoprocessamento. Eu já vou compartilhar com vocês a minha tela, né, para mostrar o título, principalmente. Tá, então, o tema de hoje que a gente vai conversar é sobre o que é geoprocessamento e quais são as suas aplicações. Então, para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu sou engenheira ambiental e sanitarista. Eu trabalho hoje com geoprocessamento e, a convite da Sofia, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Então, quando se fala em geoprocessamento, né, a primeira coisa que as pessoas já colocam, já entendem é, bom, estamos falando de mapas. E não tá de tudo, não é apenas mapas que a gente está falando, porque já o processamento ele envolve bem mais do que mapas, mas sim, a elaboração de mapa é uma atividade tão antiga que pesquisas indicam que em tempos bem remotos, como é o exemplo dessa imagem que está aparecendo para vocês, homens já representavam por meio de desenhos os lugares por onde ele passava. Com o aparecimento onde ele passava e era utilizado para navegações, enfim. E com o aparecimento das primeiras civilizações, como a Mesopotâmia, a Grécia, o Egito, a China, a expansão de seus territórios, os mapas passaram a ter mais importância. Por quê? Era necessário se conhecer os limites das áreas dominadas e também se conhecer e se entender a ampliação de suas fronteiras, né? Para que locais que iam ser ampliados aquelas primeiras civilizações que começaram a ser desenvolvidas antigamente. Já nessa época, então, os mapas se transformaram numa técnica fundamental para a expansão da civilização. O seu desenvolvimento técnico acabou sendo colocado a serviço do poder, ou seja, ele era um instrumento fundamental para definir estratégias militares na conquista de novos territórios e de outros povos. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? O exemplo da ampliação de territórios, né? E um exemplo de Joinville, que começou uma cidade tão pequena, e depois essa ampliação da área urbana até a delimitação que hoje a gente tem aqui na região de Joinville. Mas, ao longo do tempo, a utilização foi se ampliando. Não ficou apenas para expansão de territórios, ela começou a ser utilizada para estudos ambientais, para planejamento de território e para planejamentos urbanos. Então, a atividade de mapeamento foi acompanhando a evolução. Então, até a metade do século XX, os mapas eram feitos pelos métodos analógicos, ou seja, eram feitos em papéis. Isso dificultava as análises que combinassem diversos mapas e dados vindo de outras fontes, como tabelas e textos. Com o desenvolvimento simultâneo da tecnologia e da informática, tornou-se possível o armazenamento e representação de tais informações em ambientes computacionais, abrindo então espaço para
o aparecimento do termo geoprocessamento, que hoje está sendo mais discutido, mais difundido. Tá, mas então o que é o geoprocessamento? Como eu disse, ele não é apenas um mapa. Então, o geoprocessamento ele pode ser definido como sendo um conjunto de tecnologias distintas à coleta e ao tratamento de informações espaciais. Quando a gente fala em conjunto de tecnologias, a gente está falando em geotecnologias. E quando a gente está falando de geotecnologias, a geotecnologia tem o intuito de realizar o geoprocessamento. Contudo, as geotecnologias não se restringem apenas ao processamento de dados, mas incluem também a obtenção, o armazenamento, a visualização e a distribuição de dados e informações espaciais. Como eu disse, geotecnologia é um conjunto de técnicas. Então, eu vou explicar aqui algumas das tecnologias. A gente tem, então, a cartografia, que é a representação do mundo real em mapa. A gente tem os sistemas de posicionamento global, que é o GPS, né? Que são um conjunto de técnicas e instrumentos utilizados para localização da superfície terrestre. Aí a gente também tem o sensoramento remoto, que é um conjunto de técnicas e instrumentos para adquirir dados sobre objetos sem que haja contato direto com ele. Ou seja, é uma técnica que nasceu com o desenvolvimento da fotografia e com a ampliação de suas aplicações no universo da geodésico, como diversas outras tecnologias. A primeira aplicação do sensoriamento remoto foi para fins militares, assim, né, como expliquei anteriormente, que o mapa ele foi utilizado para a expansão de territórios também na área militar. Como que ele era usado naquela época para fins militares? Eram-se acoplados câmeras fotográficas automáticas no corpo de pombos-correios para registrar ou mapear informações sobre territórios inimigos. Com o tempo, as técnicas foram evoluindo cada vez mais, passando de aviões com sensores que operavam em elevadas altitudes para o uso atual, que hoje é satélites e os drones. Quando a gente fala dos drones, né, aí já tem também uma associação com fotogrametria. O que é a fotogrametria? Então, significa medir graficamente usando luz. A fotogrametria, ela evolui com a chegada dos novos sensores remotos em 1970, onde a fotogrametria propôs uma nova definição, onde ela abrange o sensoriamento remoto em si, como eu expliquei anteriormente, o que significa, e também duas áreas distintas, que é a fotogrametria métrica, que obtém dados quantitativos, como coordenadas, áreas, perímetros e distâncias, que posteriormente são gerados os dados e as cartas topográficas. E também engloba a fotointerpretação, que consiste em obter dados qualitativos através de fotografias ou imagens de satélites. Então, significa o quê? Que a partir do surgimento desses novos sensores, a fotogrametria ela começa a se enquadrar dentro do sistema de sensoriamento remoto. A gente tem aí também a topografia, que é a que a gente mais conhece, mais difundida também,
que é o estudo da superfície terrestre e de suas características e formas. Então, a topografia, ela confere a descrição exata e detalhada de um local, de um terreno ou de uma área, incluindo medidas de distância. A planta topográfica em si, ela fornece informações sobre relevo, curva de nível, perfil longitudinal, seção transversal, elementos existentes no local, enfim. Ela também nos traz cálculo de áreas, pontos cotados, coordenadas geográficas, e também temos o Sistema de Informações Geográficas, que é o SIG. O SIG são os ambientes computacionais, onde podemos tratar dados espaciais, inclusive integrar os dados espaciais a dados não espaciais, com o intuito de extrair informações dessa base. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem que, então, o geoprocessamento, ele tá englobando as geotecnologias, que foi exatamente o que eu expliquei anteriormente, que são as técnicas, né? Que é a técnica de topografia, os drones, o GPS de navegação, o GPS de precisão, os satélites, que é assessoramento remoto, e armazena em um banco de dados, e ele está integrado a uma rede que possibilita análise e resultado em análise de mapas, informações, gráficos, para tomadas de decisões. Mas é muito importante se entender que geotecnologia e geoprocessamento têm significados distintos, porque geotecnologias, como eu disse, são as técnicas, são as tecnologias voltadas ao tratamento de dados espaciais. E o processamento, o geoprocessamento, é o processamento propriamente dito dos dados a partir dos seus comportamentos espaciais em ambientes computacionais, onde os resultados são dados também dotados de comportamento espacial. Um exemplo de ferramenta de geoprocessamento mais conhecida e utilizada pelas pessoas é o Google Earth. Acho que é assim que se pronuncia o Earth, né? Não sou muito boa de inglês. Enfim, gente. Essa ferramenta é um exemplo prático do geoprocessamento. Por quê? Por que eu digo isso? Porque qualquer pessoa consegue utilizar o Google. Ela não precisa ter muita experiência em geoprocessamento, mas ali ela consegue ter muitas informações que pertencem ao geoprocessamento, que são buscas de locais através de coordenadas. Ela digita lá a coordenada e do local da área que ela está precisando encontrar, se identificar. E lá embaixo, na barrinha do Google, a gente consegue ver as coordenadas geodésicas, a gente consegue ver a altitude ortométrica, né, que é a elevação. Nesse exemplo aqui ela está a 13 metros, e também a gente consegue ver a altura de voo. E nesse caso, né, o Google é uma imagem de satélite, então ele está aí a uma altura bem elevada. Também o Google, ele possibilita a gente ver os perfis de elevação. Eu fiz aqui um exemplo, né, de uma área, eu fiz um traço e eu fiz o gráfico para a gente entender as elevações desse terreno. Eu utilizo muito essa base de informação para fazer os meus mapeamentos aéreos. Outra ferramenta que eu também utilizo já dentro do Google e que muitas pessoas também utilizam é
a desenhar um polígono e, por meio desse polígono, conseguir informações como área, perímetro, salvar esse polígono em KMZ ou KML para exportar para outro programa de geoprocessamento e poder trabalhar com esse polígono. Ele também nos permite ver e colocar a escala, né? A gente tem uma noção realmente da área, em qual escala que a gente está visualizando aquele terreno, aquele local. Ele nos possibilita também fazer a exportação de dados de GPS, né? Dados de GPS, eu não coloquei aqui o print da tela do Google que fornece essa possibilidade, mas também há essa possibilidade. E a outra que eu utilizo bastante para mandar para os meus clientes é a cobertura digital de imagens, né? Que tu faz aí o teu mapeamento aéreo e daquele local, e daí você consegue trazer essas imagens e mandar para o teu cliente consegue visualizar isso numa ferramenta livre, né? Acesso livre, gratuita, e comparar a resolução, né? Então, quando a gente está falando em geoprocessamento, a gente entende que a gente tem fases do geoprocessamento. Mas quando que a gente utiliza o geoprocessamento? A gente utiliza o geoprocessamento quando a gente tem um problema e quer resolvê-lo. Ou, às vezes, a gente nem tem aquele problema, a gente apenas quer estudar a área para a implantação de um novo empreendimento, implantação de um novo bairro, de um novo, né? Enfim, a gente tem que resolver aquilo, tem que identificar o que a gente pode fazer com esse problema. Quais soluções a gente pode tomar, quais ações a gente vai exercer para conseguir resolver o problema ou, né, tomar uma decisão. Então, quando a gente tem o problema, a gente vai precisar fazer a coleta de dados. A coleta de dados, ela pode ser através da topografia, pode ser por meio do sensoramento remoto, né, que é a imagem de satélite, pode ser por meio da fotogrametria, com a utilização de dados de GPS, dados de tabelas, né? Enfim, a gente vai coletar esses dados e a gente também utiliza dados geoespaciais. Ao longo das últimas décadas, houve um crescimento de disponibilização desses dados online e gratuito, e que atende a uma vasta gama de aplicações. O que seria isso? Seria dados que estão disponibilizados para download através de catálogos de metadados, serviços, dados em nuvem, aplicativos, coleções digitais, entre outros. Né? Tipo a plataforma do IBGE, a plataforma do INPE, a própria plataforma do INPE, a plataforma do INCRA. Enfim, são várias plataformas que disponibilizam esses dados espaciais. Com esses dados espaciais, você vai começar a fazer o teu processamento. O processamento, ele vai necessitar de um programa. Então, a pessoa precisa pegar todas as informações, processar nesse programa, e esse programa, né, vai gerar mapas, vai gerar tabelas, vai gerar gráficos, e esses dados que você acaba gerando ali, você precisa analisar. Então, quando você se faz a análise desses dados, para você tomar uma decisão. Então, eu
eu entendo já o processamento como uma ferramenta de tomada de decisão. Então, tu vai ter as informações e tu vai tomar uma decisão, e dessa decisão vai tomar uma ação. Com essas decisões e tomadas de ações, você tem, dependendo do caso que tu está resolvendo, tu tem uma diminuição do custo e um aumento de resultados, né? Tu reduz às vezes tu está fazendo uma análise de uma área urbana e você que precisa fazer com que o teu empreendimento seja bom, instalado, e que gere bons resultados para ti e que não gere custos para ti. Então, tu faz essa análise. E com essas decisões, você consegue ter essa potencialização nos resultados. Bom, se já sabemos que o geoprocessamento é uma ferramenta que visa dar suporte à tomada de decisão, eu vou trabalhar o geoprocessamento dentro de um sistema, que é aí que entra o conceito SIG, que eu falei lá anteriormente. Que então, se é uma ferramenta, eu já entendi que eu vou precisar de um sistema computacional que trabalhe um número infinito de informações de cunho geográfico. O desenvolvimento do SIG deve-se, entre outros fatores, a evolução, sim, dos computadores e dos programas específicos, como softwares, que conseguem resolver os problemas de quantificação de maneira mais rápida e eficaz do que antigamente, que a gente fazia lá o mapa à mão, manualmente, e depois, se a gente quisesse fazer uma análise de duas informações com satélite ou com a área, a gente tinha que sobrepor através de um papel transparente e sobrepor essas informações e daí desenhar em cima daquele outro papel para tirar outras informações. Era mais complicado. O geoprocessamento agora, com os softwares, né, com o sistema de informação geográfica, ele nos facilita essa análise. Mas daí vem a pergunta, tá? O que é SIG e onde se surge o SIG? O que eu já expliquei anteriormente, mas agora eu vou reforçar o conceito e o surgimento. Então, o marco da análise espacial, ela surgiu lá em Londres, na Inglaterra, em 1854, com um médico. Ele realizou de forma intuitiva a primeira análise espacial que se tem registro. A cidade da Inglaterra, em 1854, estava sofrendo com uma epidemia de cólera. A gente sabe que a cólera ela é uma doença que é transmitida através de uma contaminação de águas contaminadas, né? Então ele pegou o mapa da cidade e começou a mapear os postos de abastecimento da cidade e também as pessoas os locais das pessoas que estavam né, que estavam com a doença ou que acabaram morrendo por causa da doença. E com isso ele conseguiu, foi mapeando e com isso ele acabou fazendo uma análise espacial. E ele percebeu que a maioria dos casos de morte registrada e da doença situavam-se em torno desses postos. Então, ele teve que fazer uma tomada de decisão. Qual foi a tomada de decisão? Foi interditar esses poços, fazer com que as pessoas não utilizassem mais a água daquele poço, porque ela estava contaminada. Então,
O SIG foi desenvolvido para responder aos porquês. Ou onde. Onde eu posso plantar eu vou fazer uma recuperação de uma área, onde eu vou plantar, eu vou fazer uma construção, onde eu vou construir, onde eu vou fazer uma preservação, onde está a contaminação. Então, o SIG ele veio para responder os onde. E o SIG, como eu disse, ele tem uma interação entre os dados, né, que é o material bruto, que alimenta o sistema, permitindo, então, gerar as informações, que é um exemplo de dados em geoprocessamento, mapas, as tabelas, os cadastros, relatórios. Esses dados podem estar em meios analógicos ou digital. E daí você tem os conjuntos de equipamentos necessários para que o software possa desempenhar as funções descritas. A comunicação entre computadores também pode ser citada como sendo um meio de conexão em rede. E daí a gente tem o software propriamente dito, né, que é destinado ao processamento desses dados, referenciado espacialmente e empregados na manipulação de dados de diversas fontes, possibilitando a recuperação e o cruzamento de informações, bem como a realização dos mais diversos tipos de análise espacial, também permitindo a integração de tabelas, gráficos para o processamento, análise e saídas de dados georreferenciados. E daí, como todo programa, a gente precisa ter métodos ou metodologias, né? Que está diretamente ligado ao conhecimento e à experiência do profissional, que a partir de um objetivo definido, submete seus dados a um tratamento específico para obter os resultados desejados. E como todo o sistema, a gente precisa de pessoas. O SIG, por si só, não garante a eficiência e nem a eficácia de suas aplicações. Como em qualquer organização, ferramentas novas só se tornam eficientes quando se consegue integrá-las adequadamente a todo o processo de trabalho. Não basta apenas investir em equipamentos, em computadores, em programas, se a pessoa que vai utilizar não saber utilizar, não saber fazer a análise do resultado que ela obtém. Então, precisa-se ter pessoas que tenham um conhecimento não só da ferramenta, mas do todo, para que depois que a ferramenta entrega o resultado, depois que o software entrega o resultado, você consiga analisar. Então, eu sempre digo que o geoprocessamento, o sistema de informação de geoprocessamento, ele envolve uma pessoa multidisciplinar ou uma equipe multidisciplinar, porque a pessoa que vai analisar, ela tem que entender um pouco de tudo, porque se ela tiver, ela precisa entender o que é o gel, o que é o programa, como que acontece e analisar aquele resultado, porque o programa às vezes pode fazer alguma coisa errada, né, compilar alguma coisa ali, e essa informação não tá coerente com a realidade. Então, além de você usar o programa, o software, fazer o processamento daquelas informações, dependendo da situação, é sempre bom fazer o campo,
fazer essa análise em campo, ver se aquela informação que você obteve, que aquele processamento que você gerou, realmente é aquilo que está no local. Lógico, dependendo das situações, você não consegue, às vezes, ir até o local, mas situações pequenas, como áreas rurais e áreas urbanas, que a gente faz planejamentos urbanos, a gente consegue ir no local, consegue fazer coleta dessas informações, desses dados. Muitas das vezes, os nossos dados de geoprocessamento são coletados por nós mesmos no campo. A gente vai lá, faz a coleta das coordenadas, faz a coleta enfim. E daí traz eles para o escritório e faz o processamento desse dado. Eu coloquei aqui um resumo, então, do SIG, né? Então, o SIG, como eu expliquei anteriormente, tu tem a base de dados, o gerenciamento desses dados, o processamento e a análise. Então, tu vai ter as entradas. As entradas, elas podem ser os dados tabelados, que é aqueles dados que às vezes a gente coleta em campo, né? Tipo, tô fazendo uma análise da qualidade da água. Então, vai fazer várias coletas. Daí, você também você vai ter ele tabelado, vai ter várias datas, vários valores para vários parâmetros. Então, tu tem também dados analógicos, dados digitais. Tu tem aí quem faz levantamento com drones, que é no meu caso, né? Então, tu tem fotos aéreas, tu tem essas informações que tu precisa de compilar, fazer o processamento delas. Tem os dados para assessoramento remoto, né? Tem todos esses, são os dados de entrada. Então, tu tem tudo isso, tu vai colocar ali no teu programa, no teu sistema, ele vai processar e depois ele vai gerar resultados. As saídas são os relatórios, são os mapas propriamente ditos, né? A estatística, né? Que são gerados gráficos, tabelas, e os dados digitais também são gerados, né? Os dados digitais. Então, vamos aos softwares mais utilizados. Eu fiz aqui, eu coloquei aqui alguns, né? São vários softwares. Alguns têm as mesmas finalidades e alguns são tem mais tecnologias do que o outro. Então, o QGIS, o QGIS ele é uma plataforma, um software, um programa que tem vários plugs que adicionam funcionalidades específicas, como acesso a dados de GPS, expansão de bancos de dados, como PostGIS, e conexões com outros programas e outros fins, né? Aí a gente tem aqui o SAGA, é um sistema com mais funcionalidades, que inclui, então, edição de dados, análise espacial, elaboração de gráficos, elaborações de layout para impressão, também visualizações em 3D. E ele também permite a criação de modelos de análise espacial. E o mais legal é que ele faz o compartilhamento entre os usuários. Desculpa, deu uma travadinha aqui. Entre os usuários. Deixa eu passar aqui. Daí a gente tem aqui o que foi o software nacional desenvolvido pelo INPE, né? Com funções completas de geoprocessamento, contém informações de digitalização, análises espaciais e processamentos de imagens. E também eu coloquei aqui um que eu também utilizo, desses gratuitos, os que eu utilizo é o QGIS e o GRAS. O GRAS-GIS aqui. Por que eu utilizo ele? Teve uma época em que eu tive uma dificuldade
e eu queria fazer uma análise específica de uma informação e eu não estava conseguindo fazer com o QGIS. E daí eu comecei a pesquisar e a estudar um pouco mais outros softwares e me deparei com esse. E depois que eu me deparei com ele, eu descobri que muitos autores, né, muitas pessoas que utilizam ele, pesquisadores, e indicam ele como um software livre mais confiável e poderoso que existe. Mas eu nem sabia. E eu ainda não sei utilizar ele 100%, né? Eu ainda estou na fase iniciante de aprendiz. Mas a capacidade desse programa é tão grande que o QGIS ele fez um plugin para interagir com esse programa. Daí tem os que a gente chama de os softwares proprietários, né? Softwares proprietários são aqueles que a gente tem que pagar a sua licença ou a sua aquisição. Então, o ArcGIS, que foi o que eu comecei, que eu aprendi na disciplina de geoprocessamento da faculdade, foi o que foi o programa que a gente foi apresentado, que eu fui apresentada, né? E foi a ferramenta que eu utilizei para fazer o meu TCC, que eu fiz o TCC na área de análise de ocupação do solo, na qualidade da água. Então, eu utilizei ele e foi aí que eu comecei a gostar do geoprocessamento e me aperfeiçoar na área. Hoje, eu tenho vários cursos e continuo constantemente me aperfeiçoando. Então, o ArcGIS, ele é um pacote de software, né? Ele é um software de elaboração e manipulação de informações vetoriais e matriciais para uso e gerenciamento de bases temáticas. O ArcGIS disponibiliza em um ambiente de sistema geográfico, né, que é o SIG, uma gama de ferramentas e de formas integradas e de fácil utilização. Não tão fácil assim, mas quando você aprende a utilizar, se torna muito fácil a utilização desse programa. Então, o ArcGIS ele está organizado de forma compreensível e intuitiva e está estruturado em 3 módulos funcionais, que permitem desempenhar desde tarefas simples até tarefas mais complexas. Eu estou aprendendo a utilizar ele nas tarefas mais complexas, que são em análise de inundação e alagamento, que é um trabalho que eu comecei a fazer agora, e estou utilizando bastante ele para essas análises de inundação e alagamento. Então, esses módulos fundamentais, eles permitem desempenhar, então, diversas tarefas, incluindo gestão de dados geográficos, construção de cartografia, análises espaciais, edição avançada de dados ou conexão com bases de dados externas. Também tem aqui o AutoCAD Map, que ele incorpora os dados do CAD no sistema SIG, né? Esse conjunto de ferramentas, essa junção dessas 2 ferramentas permite um mapeamento tanto em 3D como o mapeamento em si. A integração desses dados em si que ajuda a melhorar a qualidade, a produtividade e o gerenciamento de recursos. Daí tem outro programa que eu também comecei a utilizar e é muito fácil também de utilizar e bem explicativo, intuitivo, que é o Global Maps. Então, ele também é um software de geoprocessamento e
É um aplicativo ao alcance de todos os orçamentos, então não é um programa tão custoso como o ArcGIS. Ele também tem uma vasta variedade de bases de dados geoespaciais e de níveis mundial. E no ano passado, os criadores do software, eles disponibilizaram a licença gratuita acadêmica, né? Mas para acadêmicos no Brasil. Lógico que para utilizar há necessidade de se fazer um cadastro e esse cadastro ser aprovado e a pessoa consegue acessar, então, desde esse programa que eu estou utilizando, que é o Global Mapper, como também o LIDAR, que é um outro programa que faz outro tipo de análise. Que, né, eu não vou me explicar o que é o LIDAR aqui, porque não é pertinente. E daí, quem trabalha com geoprocessamento, com drones, né, que trabalha com drones, para processar os dados, eu coloquei aqui um programa que eu utilizo, que é o ArcGIS PhotoScan. ArcSoft, desculpa, PhotoScan. Né? Então, ele permite a gente fazer as nuvens de pontos densos, né, georreferenciadas, os modelos digitais de terreno, modelo de elevação, as ortofotos. E daí eu pego com essas informações e levo lá para o meu programa que eu utilizo de mapeamento, que é o ArcGIS, às vezes o QGIS, e processo para obter outras informações, além dessas que ele gera, que é o modelo digital, modelo de elevação, as curvas de níveis, enfim. Eu pego o ortomosaico e trabalho na outra plataforma. Esse programa que eu utilizo, ele teve uma atualização, agora ele se chama MetaShape. E eu também tive a possibilidade de trabalhar com o Pixel 4D, num dos cursos que eu fiz, porém eu não utilizo ele. Ele faz as mesmas coisas que o ArcSoft, tá? E daí, então, chegando na nossa reta final, acho que vocês já estão cansados aí de me escutar. A gente tem as áreas de aplicação. Então, a gente tem aqui a aplicação na arquitetura e urbanismo, a gente tem na geologia e geofísica, né, que é a interação de dados de sensoramento remoto e geologias estruturais e de geofísica para alocação de poços, vamos por poços, né, tubulares, em aquíferos fraturados, em processos de extração de rochas, eles são utilizados, né. Temos aqui na engenharia civil, que são nas rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, paragens, estruturas e incorporações mobiliárias, nas suas diversas fases, então, desde aí do teu anteprojeto até a manutenção dessas rodovias e barragens. Temos aqui na engenharia florestal, né? Na engenharia florestal, que está vinculada à área de manejo e tem como objetivo apoiar atividades de ensino, pesquisa e extensão, que vai aí, então, desde o mapeamento de vegetação e evolução de fragmentos florestais. A gente tem aí na análise de desmatamentos, né? Que é o que está bem difundido hoje. A gente até tem uma plataforma que está fazendo esse mapeamento já de vários anos. A gente tem aí a aplicação no meio ambiente. No meio ambiente, quando a gente fala no meio ambiente, a gente está falando aí nos monitoramentos de poluição do ar, da água, cobertura do solo, uso de terra, nível de erosão do solo,
disposição irregular de resíduos e dentro do licenciamento ambiental em si. Daí a gente tem nos planejamentos militares, a gente tem no saneamento, né, que é aí desde das informações no sistema para abastecimento de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais, resíduos sólidos. Então, a gente tem várias aplicações aí dentro do saneamento. Também na gestão de energia elétrica, para a gente saber onde vai passar a nova rede de energia. Temos no agronegócio, que é quando a gente fala aí da agricultura de precisão. As suas aplicações são imensas e diversas, de várias formas, desde entender os fatores de fertilização do solo, as pragas, condições climáticas, as doenças que são causadas, enfim. Temos aí na saúde pública, que é como o exemplo anteriormente que eu tinha dado do marco, né, do SIG, que é identificar doenças e mapeá-las e entender qual a sua origem, por que se originou, qual é o nível, né? A análise de crimes, também mapeamento de criminalidade, áreas com mais criminalidade, com menos criminalidade, o que está gerando isso, né? Nos negócios, como eu falei, você vai fazer um novo empreendimento, às vezes tu faz essas análises para obter informações da área, para poder tomar decisões. Na logística, a gente fala de logística, a gente está falando aí dos transportes, então o geoprocessamento está aí nos GPS, desde GPS de rastreamento, GPS de navegação, a projeção de deslocamento, de frota, de caminhos, qual é o melhor caminho de fazer, para economia de combustível, banco de dados, então você faz o geoprocessamento para armazenar informações e disponibilizá-las. E o mais utilizado até então é nos planejamentos urbanos, né, que vai desde o mapeamento de zoneamentos, para se saber áreas que são ambientais, socioeconômicas, áreas de preservação, monitoramento de área de risco, estruturas de redes, né, no planejamento urbano, você tem que saber fazer essa estruturação das redes de energia, da rede de água, rede de esgoto, adequações tarifárias de impostos, está sendo bastante utilizada para essas finalidades, também para a expansão das áreas, né, estudar se realmente dá para ser ampliado ou não o perímetro da cidade, se não dá mais para ampliar, o que vamos fazer? Vamos começar a verticalizar. E o controle de ocupações em construções, controle de ocupações e construções irregulares também dá para ser feito. Enfim, são N funções quando a gente fala aí do planejamento urbano. E o mapeamento em si, né? E daí, para finalizar aqui, eu deixei uma mensagem, né? Que nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta o mundo, não apenas como ele é, mas como ele virá a ser. Então, muitas vezes, o mapeamento nos permite isso, né? Se a gente começa a analisar os dados e ver que aquele problema, vamos supor que o desmatamento, se continuar, vai gerar problemas para a nossa geração futura, o que vamos fazer agora, né? Vamos tomar uma decisão, vamos resolver, quais ações vamos tomar? Porque essas decisões, elas vão gerar resultados lá na frente, não só no presente. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de falar sobre geoprocessamento. Eu tentei trazer aqui todos os conceitos, né, os principais, e alguns dos programas.
E seria isso. Agora, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estamos aí disponíveis. Eu vou tentar responder. Obrigada, Priscila. Foi muito boa a sua palestra. Tem duas perguntas aqui. A primeira do Otávio Augusto, que ele pergunta o seguinte: quais as vantagens e desvantagens da utilização de drones em geoprocessamento? Bom, eu comecei agora a utilizar o geoprocessamento com drone, né? Então, as vantagens tem várias, assim como tem algumas desvantagens, mas falando das vantagens, é a precisão da análise espacial, da informação, do detalhamento dessas informações, e a desvantagem que hoje as pessoas estão vendo o geoprocessamento de drone como um alto custo, quando na verdade ele não tem tão alto custo assim comparado com as outras tecnologias. Eu acho que seria isso. Lógico, daria para me ampliar mais, mas como eu não foquei muito em geoprocessamento com drones, eu apenas citei eles porque eles estão dentro da parte de sensoramento remoto em geoprocessamento, esse seria um tema interessante para se abordar em outra apresentação. Temos uma outra pergunta também, que é do Pedro Henrique. Como é feito o geoprocessamento voltado ao ambiente marítimo? Eu vou ficar te devendo essa. Eu nunca trabalhei com geoprocessamento voltado ao ambiente marítimo. Não faço ideia de como que é o processamento, porque eu trabalho com geoprocessamento mais voltado para a área ambiental e para a área florestal, né? Eu não trabalho ele assim tão aplicado para outras áreas. Também trabalho ele na área de planejamento urbano. Então, essa área marítima, eu não sou a pessoa indicada para te orientar ou te explicar sobre o assunto. Vou ficar te devendo essa resposta. Posso pesquisar e te dar um retorno, ver com alguns colegas meus de geoprocessamento, né? Porque a gente tem aqui uma comunidade que eu faço parte, e se alguém souber me responder, eu posso te mandar uma mensagem no particular. Bom, acredito que seria isso, não tenho mais perguntas aqui, mas se alguém ainda quiser mandar, ainda dá tempo. Vamos. Acredito que é isso então, Priscila. Gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, de estar aqui apresentando um pouquinho do seu trabalho para a gente. É a segunda vez que tu aceita um convite meu para fazer uma live, né? Estou bastante feliz de a gente poder estar trabalhando mais assim. E esperamos fazer mais lives de outros assuntos. E muito obrigada mais uma vez. CREA Júnior agradece. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É um assunto que eu realmente gosto muito, o geoprocessamento em si, mas eu sou mais da aplicação, né? Utilização da ferramenta e na análise. Eu não tenho todo esse aprofundamento no SIG em si, né? Eu tenho mais da aplicação e nas tomadas de decisões. Então, fica aí disponível para quem tiver dúvidas em aplicações, em como utilizar os programas que eu listei. Alguns eu tenho experiência, outros estou também aprendendo a utilizá-los, né? Mas seria isso. Mas então tá. Mais uma vez, a gente agradece. Eu, em nome do CREA Júnior, agradecemos. Tenha uma boa noite a todos. Obrigada para quem assistiu. Espero que tenham aproveitado, tenham tirado todas as dúvidas, anotado tudo o que precisava. E seria isso. Um bom fim de semana para vocês. E até a próxima live. Até.